A paz de Cristo, Adevec Madureira. A paz de Cristo para aqueles que acreditam que vão morar no céu. A paz de Cristo para aqueles que vão morar no céu com a sua família. Glória a Deus, aleluia. Eu quero, nesse momento, agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Venho lá de Pernambuco, lá de Recife, terra maravilhosa, para estar aqui no Rio de Janeiro, sendo recebido ao ministério pastoral, nesse momento. Hoje pela manhã foi um dia muito especial para a minha vida, para a minha família. Estamos colaborando lá na ADVEC Caxangá. Estou como pastor auxiliar do pastor Edson Vando, e quero agradecer a Deus a vida do pastor Leonardo Maciel, que me recebeu hoje, o diácono, o seu segundo, o pastor maestro. Que Deus abençoe a todos, essa igreja maravilhosa, aos líderes, obreiros, diáconos, aos membros, visitantes. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Também o pastor regional lá de Pernambuco, pastor Oséias Santos, pastor Joabe, ao amigo Adriano Tenório, que já ministrou aqui, e ele vai voltar em breve, ele abençoa essa igreja com uma palavra. E nesse momento eu estou também acompanhado com a minha esposa, a Cíntia Gasparini, a mulher a qual Deus me deu por administradora, mulher que está adjuntora, mulher idônea, fiel. E o meu ministério, o sucesso do ministério, da minha família, da minha casa, vem dando certo, porque Deus me deu esta mulher sábia para andar ao meu lado. Queria que você ficasse de pé, por gentileza, para a igreja te codificar. Você podia aplaudir a vida da minha esposa. Eu te amo, minha filha. Você é especial para mim, tá bom? Eu não posso deixar de agradecer ao obreiro Davi, que foi nos buscar. Davi, Deus te abençoe, meu amigo. Bela companhia tá com você nessa tarde, tá? Foi me buscar lá no hotel. Não posso deixar de agradecer. Mas vamos ao que interessa. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E você acredita que antes de eu vir aqui pregar essa palavra, Deus tinha me dito que eu iria pregar no Rio sem saber? Fizeram uma agenda para mim, eu não sabia. Depois foi que me falaram, tu vai pregar no Rio. Eu digo, então é de Deus. Eu estava orando e Deus me dava uma palavra que eu já tinha ministrado. E Ele disse, você vai pregar no Rio essa palavra. Então eu vim aqui compartilhar com você. E lá no hotel Deus me dizia, meu filho, fala lá para o meu povo que essa noite é uma noite profética para a vida de alguns. Que é uma noite que vai mudar a história de alguns. É uma noite que Deus tem o prazer de dar uma virada na vida de alguém aqui. Eu não sei para quantas pessoas essa palavra vai se encaixar, mas eu tenho certeza, pastor, que pelo menos uma pessoa aqui está precisando ouvir essa palavra. Essa é a convicção que eu tenho. Os maiores sermões que Jesus ministrou, se você parar para ver, foi para uma pessoa. Ele pegou ali a mulher que estava pegando a água. E aí, ele pregou para ela. Foi um dos maiores sermões. A mulher samaritana. Ele vai lá com Nicodemos. E ele vai lá e prega um dos maiores sermões registrados na Bíblia. Então, se uma pessoa daqui sair impactada por esta palavra, eu me dou por satisfeito. Então, eu vim pregar uma palavra que está no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Você abre a palavra de Deus comigo. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Eclesiastes 11, 5. Livro de Eclesiastes. Irmãos, é difícil pregar aqui, porque tem um pastor teólogo na igreja, professor de bibliologia do CDM. Foi manto. O negócio é difícil, irmão, é estreito. Mas Deus nos dá graça. Então vamos lá. Quem achou, dá um glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, repita comigo, vento. Para ensaio foi bom, repita comigo, vento.
nem como se forma os ossos no ventre da mulher grávida. Repita comigo: ossos. Isso. Assim também não sabes as obras de Deus. Repita comigo: obras de Deus, que faz todas as coisas. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado por mais uma vez estar na tua presença, Senhor. Obrigado porque é o Senhor quem faz todas as coisas em nossa vida. Eu quero render graças ao teu nome, glorificar o teu nome. Eu quero, Senhor, neste momento me render ao poder da tua palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça. Eu me constranjo, Senhor, e me escondo através da tua palavra, atrás da cruz, Senhor, que eu seja meramente um condutor daquilo que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite. Que toda depressão, toda angústia, toda palavra que foi lançada contrária no coração de alguém que entrou aqui nessa noite, que essa palavra seja neutralizada e o poder do teu Espírito Santo se revele no meio de nós. Toma conta daquilo que é teu, Senhor, porque esta igreja é tua. Em nome de Jesus, quem confirma isso diz: quando eu olho para esse texto me faz saltar os olhos três coisas. E essas três coisas eu pedi para você repetir junto a mim. A repetição é pedagógica, é didática. Tudo que repetimos nós aprendemos. Então, ao olhar para o texto, três palavras me chamaram a atenção: vento, ossos e as obras de Deus. Ao falar em vento, não vim dar aula de vento, mas quando nós ouvimos o vento, nós logo entendemos uma palavra do vocabulário do evangélico. Ele diz logo: eu estou no vento, eu estou na prova, eu estou na moinha, né? Então vento geralmente está associado à prova. Vento geralmente está associado a momentos difíceis que nós passamos. Então quando eu olho para esse texto, eu entendo que vento, o que é vento? Vento é o ar em movimento. Duas pressões diferentes se encontram e começa a provocar o vento em um determinado lugar. E ao olhar em vento, em situações difíceis, eu me lembro de 3 episódios na Bíblia em que os homens enfrentaram momentos difíceis através do vento. O primeiro está lá em Marcos 4, 35 ao 41, quando vem um temporal de vento, que Jesus está com os discípulos, mas Jesus está dormindo. Tem hora que o vento vem para acabar com aquilo que nós estamos nos deslocando. Nós estamos indo rumo a algum lugar e o vento vai surgindo do nada. Mas Jesus está no meio do barco. Jesus está dormindo no barco. Mas o fato de Jesus estar dormindo no barco não impediu que um temporal de vento se levantasse. Opa, o vento se levantou, Jesus está dormindo, mas eu aprendo uma coisa: Jesus no barco, o vento pode vir contrário, mas aquele que está no barco tem poder para neutralizar o vento e parar o temporal e a tempestade. Então eu aprendo que o vento contrário, muitas das vezes ele é pedagógico em nossa vida. Os discípulos jamais foram os mesmos depois dessa experiência com um vento dentro do barco. O que foi que o discípulo aprendeu ali naquele dia? Ei, aprenda a dormir nos temporais da vida. Porque só dorme em temporal quem tem fé. Só dorme no temporal quem acredita que aquele que está com ele é capaz de repreender o vento. O vento se levanta contra a nossa vida, contra a nossa família, muitas das vezes contra a igreja do Senhor. Estamos passando por momentos difíceis muitas das vezes, mas precisamos crer que quando Jesus está conosco, quando Jesus está no barco, no tempo certo, Ele repreende o vento. O segundo momento que eu quero observar é quando se levanta um vento contrário, que vem sobre os discípulos no meio do mar. Mateus 14, 22 e 23. Naquele momento, Jesus dá uma ordem: ei, vai para o outro lado, que eu vou te encontrar. Quando Jesus diz isso, Jesus sobe ao monte, vai orar. Quando Jesus sobe ao monte, os discípulos estão a caminho. No meio do mar, uma tempestade, um vento
contrário. Quantas das vezes estamos seguindo a vontade de Jesus? Quantas vezes estamos no caminho correto? Estamos fazendo aquilo que Jesus está pedindo. Estamos indo a caminho daquilo que Jesus nos direcionou e levanta um vento contrário. Ei, sabe o que é que eu aprendo com isso? É que mesmo Jesus dando uma direção, mesmo Jesus dando uma ordem, mesmo Jesus dizendo, vai, faz, meu filho, eu estou contigo, eu vou à tua frente, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, pode se levantar o vento contrário. Mas só que existe uma coisa, é que quando Jesus manda, o vento contrário pode até aparecer, mas qual é a certeza? Você não vai ficar no meio do caminho. A certeza que nós temos é que nós não iremos ficar no meio do caminho. Por quê? Quando os discípulos agora estão angustiados, não sabem o que fazer, o vento é tão forte que eles estão amedrontados, quem aparece? Jesus, aquele que deu a ordem inicial, aquele que disse, vai, que eu estou indo ao vosso encontro. Quando Jesus te mandar fazer alguma coisa, não tenha medo, mesmo que estejas passando por um vento contrário, Jesus vai vir ao teu encontro e essa situação vai mudar. Sabe o que é que eu aprendo? Catuca o irmão aí com carinho, pega na mão dele e diz assim, ei, quando Jesus mandar, ele se responsabiliza. Jesus não deixa ninguém no meio do caminho, meus irmãos. Jesus não frustra ninguém. Quando ele diz vai, ele está dizendo, ei, quando eu te mandar ir para o outro lado, eu estou te dizendo assim, eu te garanto a chegada lá do outro lado. Os teus propósitos, os teus sonhos, os teus ideais, aquilo que Jesus disse que ia fazer, e você está no meio do caminho, está enfrentando o vento contrário, ele está dizendo, ei, não se preocupe, você vai chegar no destino que eu planejei para você. Vento contrário é pedagógico. Não tenha medo. O terceiro vento, e eu corro, é que existe um vento que aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quando Paulo está indo agora em Roma, e naquele lugar ele vai enfrentar um vento chamado Euroaquilão, que veio para destruir a embarcação, que veio para acabar com os propósitos de Deus para a vida daquele homem. Só que se você for ver nos versículos iniciais do capítulo, ele está indo lá por uma ordem expressa de Deus no seu coração. No meio do caminho acontecem várias situações para que ele não chegue ao seu destino. E o vento é muito forte, a embarcação começa a perecer. Chega um momento que a própria embarcação se esfarela, se acaba. Ei, a embarcação pode até quebrar, esfarelar, afundar, mas você vai chegar vivo no destino de Deus. A Bíblia vai dizer que nenhum que estava dentro da embarcação se perdeu, porque Jesus que deu a ordem para que eles fossem. Precisamos entender que o vento, que mesmo que pareça contrário, ele está te ensinando, ele está te fortalecendo, ele está te deixando num estágio além daquele que você está vivendo. Precisamos aprender a nos deparar com as situações adversas, enxergando um futuro melhor. Muitas das vezes o vento vem e queremos parar. O vento vem e queremos desanimar. Acontece uma crise no casamento, quer se separar. Acontece um problema com o filho, quer abandonar o filho. Existe um problema no emprego, começa agora a querer abandonar o emprego. Mas não esqueça que quem abriu a porta foi o Senhor Jesus. Ele vai te fazer prosperar naquele lugar, mesmo que aparentemente esteja dando o contrário. Deus vai dar uma virada na tua história. Deus vai dar uma virada na tua vida. Deus pode mudar a história do teu filho. Deus pode mudar a história do teu casamento, porque Deus é um Deus de restauração. Então, seguindo aqui, aquilo que a mensagem nos apresenta, não só fica nos ventos contrários e pedagógicos. O mesmo vento que aparece o contrário na vida de alguém, Deus pode levantar um vento de provisão. Por que Deus pode levantar um vento de provisão? Porque em Amós 4,13 vai dizer que porque é Ele o que forma os montes e cria
o vento. Tem hora que você não entende o vento, mas você precisa entender que quem criou o vento, ele também te criou. Quem criou o vento, criou tua casa, tua família. Ele que projetou sonhos em você. Eu e você precisamos crer nisso. Possa ser que não entendemos, ou não venhamos a entender o que o vento está querendo nos mostrar, mas precisamos entender uma coisa, que quem criou o vento, ele também é o nosso criador, ele também é o nosso dono, ele também foi que formou todas as coisas. Então, nessa perspectiva, eu observo outros ventos. Quais são os ventos? O vento da provisão. Eu vou citar 3 ventos de provisão aqui e vamos correr com a palavra. Qual? Primeiro, o vento que coloca as coisas no lugar. Qual é o vento que coloca as coisas no lugar e qual é o vento que coloca as coisas em ordens? Gênesis 8:1. A Bíblia vai dizer que depois do dilúvio, Deus mandou um vento e as águas baixavam. Do mesmo jeito que tem vento contrário, tem vento de provisão. A coisa parece que não vai acabar. Aí Deus disse: vou soprar o vento. Esse vento chega e começa a acalmar os problemas, começa a mudar a situação, começa a mudar a história, começa a mudar as estações, começa a dar uma virada. Deus, Ele é Deus que controla todas as coisas. Gênesis 8:1, um vento que traz ordem, um vento que coloca as coisas no lugar. Segundo vento, o vento que abre porta e traz livramento. Que vento é esse, pastor? Êxodo 14:21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Deus mandou um vento quando o povo estava de frente para o Mar Vermelho, e aí a Bíblia diz que o vento veio abrindo o mar para o povo de Israel passar a pés enxutos. Deus cria ventos para te fazer passar por lugares que você nunca passou, para entrar em portas que você nunca imaginou entrar, porque Ele é Deus. Ele faz isso. Se o varão puder me ajudar no teclado, eu agradeço. E aí, o terceiro e último, o vento que traz provisão, mantimentos e recursos, vai chegar em tuas mãos. Que vento é esse? É o vento que está registrado lá em Números 11:31. Soprou então um vento da parte do Senhor, e do lado do mar trouxe codornizes, que deixou cair junto ao arraial quase caminho de um dia, e de outro lado, ao redor do arraial, a cerca de 2 côvados da terra. Que vento é esse? Maná. O povo estava sendo alimentado por maná o tempo todo. Chegou uma hora que o povo disse: ei, cansei de maná. Senhor, maná todo dia enjoa. Picanha todo dia enjoa. Não é meu caso, tá? Mas não é que eu como a picanha todo dia. Mas por mais que venhamos gostar de alguma coisa, comer todo dia enjoa. O maná era provisão, era bom, alimentava, ajudava, mas todo dia chegou uma hora que o povo enjoou. Foi que disse: Deus, muda essa história. Deus, faz alguma coisa por nós. E a Bíblia diz que Deus mandou um vento. E no vento trouxe a resposta que o povo precisava. Eu quero profetizar nessa noite. Deus vai enviar um vento sobre a tua vida, que vai trazer a resposta que você precisa, que vai trazer o resultado. É nas tuas mãos. Fecha a mão para receber. Vai vir nas tuas mãos. Por quê? Ô pastor, pregador, porque você tem a convicção que foi na mão do povo. Porque que diz aqui, cerca de 2 côvados da terra. Isso significa entre 90 centímetros a 1 metro. Ou seja, veio aqui, ó. Aquilo que Deus mandou veio aqui, ó, na mão. Ei, não precisa você querer correr atrás da bênção. A tua bênção vai chegar na tua mão. A tua bênção é igual porta de shopping. Quem vai no shopping aqui? Pastor, só alguns gostam de ir no shopping. O senhor gosta? Quem gosta de ir no shopping? Levanta a mão, meu irmão. Me ajuda a pregar. Anima o pregador, como diria o pastor Renan de Mello. Então,
é feito sua ida no shopping. Como assim, a minha ida no shopping? Quando você chega no shopping, você pede para alguém abrir a porta? Quando você vai no aeroporto, você pede para alguém abrir a porta? O que é que você faz? Você chega. Quando você chega, ela faz. Vai ser assim a bênção de Deus. Quando Deus te mandar, quando tu chegar lá, aí vai ter alguém codificando ali. Ei, chegou a tua vez, entra. Porque foi o que Deus preparou. O que é seu, ninguém toma, ninguém tira, ninguém rouba. O que Deus preparou para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, tem teu nome, tem teu endereço, tem teu DNA, tem a tua história, tem as marcas da tua lágrima, tem as marcas do teu joelho, tem as marcas do teu sofrimento. Tuas lágrimas não têm sido em vão. A história que você conta diante de Deus não é em vão. O teu sofrimento não é em vão. A tua luta não é em vão. Deus está registrando tudo. Partindo para a conclusão da mensagem. Eu falei para vocês ossos, foi a segunda palavra da mensagem. E quando eu olhei e fui pesquisar sobre ossos, é no osso que está a parte mais durável e de estruturação do corpo humano. Os ossos formam o esqueleto a parte de proteção dos órgãos e a parte de estruturação. Nos ossos, na medula óssea, a formação de sangue é vida. Através dos ossos se descobre o DNA de alguém, sim ou não? E Deus disse para mim em alto e bom som nessa palavra, Ele disse: filho, sabe por que eu escrevi ossos? E porque as pessoas não sabem como é formado, não entendem? Eu digo: por que, Senhor? Ele disse: filho, a minha promessa, ela passa no coração do povo, mas ela é registrada nos ossos. Como assim, pregador? Como assim, pastor? É registrada no meu osso. É porque quando se morre, entra-se em estado de putrefação, os órgãos, comido, a pele, os músculos. Mas o osso, ele dura ainda muito mais anos do que pode se imaginar. Mais de 100 anos dura a arca da óssea. E biblicamente eu vou te provar porque há importância nos ossos. E eu vou correr aqui para te mostrar isso. Acompanhe comigo. Primeiro osso que eu quero falar, osso de um sonhador. Repita comigo, osso de um sonhador. Gênesis 50, 24 ao 28. Os ossos de José. Deus colocou no coração de José o desejo de servir e honrar os seus pais e a sua família. José foi parar num lugar indesejado. Você conhece bem a história, deixa eu correr. Mas chega o final da vida de José, e José vai dizer uma coisa interessantíssima: ei, eu não vou chegar na Canaã vivo, mas os meus ossos vão com vocês. Os meus ossos vão com vocês. Sabe o que José estava dizendo? Eu sei que em todos os milagres que vão acontecer no lugar, e no percurso até lá, Deus vai conservar a vida de vocês e também vai conservar os meus ossos como memorial daquele que um dia Deus levantou para que o povo de Israel não fosse exterminado da terra, porque a fome era grande, o povo ia se acabar, mas Deus levantou alguém para sofrer, pagar um preço, para que no dia da crise, da fome, onde faltasse recurso, tudo era escasso, teria alguém na brecha, alguém na posição para mudar a história de uma família e se tornar uma grande nação. Quem sabe, pastor Leonardo, eu estou falando aqui com pessoas que são os José da sua casa. Quem sabe eu estou falando com pessoas que não têm aberto mão do seu chamado, não têm aberto mão do seu propósito, e está ali na brecha, está ali na posição. Deus está dizendo: eu vou te honrar, eu vou honrar a tua fé, eu vou honrar a tua família, eu vou honrar a tua... por causa da tua fé. E o que foi que aconteceu agora? José não chegou em vida, mas ele creu na promessa, porque ele registra isso antes de morrer. Lá vem o povo passando no meio do mar, com aquele vento oriental que abriu o mar. Quem estava passando no meio do mar?
os ossos de José como memorial. Tem promessa que Deus te fez que tu não vai ver em vida, mas os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos vão desfrutar daquilo que Deus te prometeu hoje e do teu esforço de hoje. O teu esforço de hoje vai trazer uma recompensa no amanhã. Segundo osso que eu quero falar, e já estou encerrando, é o osso de quem carrega a unção de Deus. 2 Reis 13, 21. 2 Reis 13, 21. Vai falar de um homem chamado Eliseu. Eliseu morre. Depois que Eliseu morre, o que é que vai acontecer? Ele morre e 11 grandes milagres ele fez. Elias, o seu antecessor, fez 6 grandes milagres. Eliseu disse assim a Elias: Elias, eu quero a porção dobrada da tua vida. Ele disse: então vai acontecer. Só que Eliseu morreu com 11 grandes milagres. 11 é o dobro de 6, sim ou não, igreja? 11 é o dobro de 6, sim ou não? Então Deus é mentiroso. Porque era para ele viver o dobro. Ele viveu 6 grandes milagres apenas. Só que a Bíblia vai registrar, irmãos, que um certo dia, em meio à guerra, vão enterrar um homem que havia morrido. Lógico, se vai enterrar, estava morto. Quando vão jogá-lo, jogaram onde, irmão? Na cova de Eliseu. O que restava de Eliseu? O osso pode mudar a história de alguém? Tem gente que está olhando para o seu cenário e está dizendo assim: está só os ossos, está acabado, dá mais nada, a casa caiu. Aí Deus está olhando só lá dos altos céus: eu tenho promessa, eu falei, vai se cumprir. E alguns olhavam e diziam: Eliseu morreu frustrado. 11 grandes milagres. Só que aquele que é o autor da vida, só que aquele que nos fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Aquele homem cai morto na cova de Eliseu. Ao tocar nos ossos de Eliseu, aquele homem ressuscita. Tem gente que está achando que não consegue fazer mais nada, meu pastor. Está achando que é incapaz, improvável. Deus está dizendo: eu estou contando é com você. Eu vou usar você para mudar a história da sua casa, da sua vida, da sua família. Tem gente que já quis dar um ponto final na tua história, mas Deus está dizendo: eu sou o dono da obra. Eu botei uma vírgula, eu não botei ponto final. Quem dá ponto final na história de quem tem promessa é Deus. A promessa vai se cumprir. Peço que a igreja fique de pé para que eu possa concluir a mensagem e fazer um convite nessa noite. A última coisa que eu falei foi obras de Deus. E o texto em questão diz que nós não conhecemos as obras de Deus. E é uma verdade. Nós não conhecemos as obras de Deus. E teve um momento exato que Deus me mostrou aqui. Qual foi? Ezequiel 37. É onde se infunde todas as coisas. Osso, vento e obra. Tem dia que Deus vai te permitir caminhar dentro de um vale de ossos secos. Tem dia que Deus vai te permitir passar por lugares difíceis. Vale não é um lugar desejado por ninguém, irmãos. Vale é um lugar de tristeza, de dificuldade, de desilusão. É um lugar que ninguém quer estar. E Deus levantou o profeta e disse: eu vou te levar no vale. E ainda disse assim: rodeia no vale. Quem quer passear em vale, irmão?
Ninguém quer passear em vale, vamos em Copacabana. Mas Deus, quando tem promessa, propósitos e projetos na vida do crente, Ele leva para meio do vale. Porque é no meio do vale que Ele se revela. É no lugar indesejado que Deus manifesta a sua glória. Deus tem suas formas de fazer. E no meio do vale Ele chegou para o profeta e disse: porventura, esses ossos sequíssimos poderiam ter vida? O profeta olhou assim e fez: pô, Deus está de brincadeira. Mas eu aprendo uma primeira verdade aqui, desse diálogo. Qual? Quando não souber o que responder, passa a bola. Ele não botou ponto final, ele poderia dizer: ih, Deus, acabou, game over, dá pra nada. Dá pra nada. O carioca dizia o quê? Se tivesse assim nessa situação, pastor, quando está numa situação difícil, não dá nada, ele diz o quê? Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Ele não fez isso. Sabe o que foi que ele fez? Ele disse: Senhor, tu sabes. Ô irmãozão, quando olhar para a situação do teu filho, da tua esposa, do teu esposo, e alguém perguntar: e aí, dá jeito? Deus sabe como fazer. Deus sabe como fazer. Segunda coisa, ele vai dar uma instrução. Qual é a instrução? Profetiza no vale. Eu vim como mensageiro de Deus nessa noite para te dizer: quando não souber o que fazer, profetize segundo a palavra de Deus no meio deste vale. Profetize sobre a vida do teu filho. Profetize sobre aquela porta de emprego. Profetize sobre a tua empresa. Profetize no lugar que deve ser profetizado, e as coisas vão começar a mudar. E o que foi que aconteceu? Porque ele ouviu a voz do Senhor e profetizou. A Bíblia diz que os ventos dos 4 cantos invadiu aquele lugar e botou osso a osso junto. Daqui a pouco botou os ossos de pé. Um arcada agora, esqueletos estavam de pé. Daqui a pouco tinham tendões, músculos, havia carne sobre os ossos, pele. E agora ele vai dizer: o fôlego do Espírito veio sobre aquele lugar. Um grande exército se pôs de pé. Aquilo que era vale de ossos secos na tua vida hoje, Deus está colocando como um grande exército de pé. Deus está dando uma virada na tua história.